Olá, alunos do curso de Direito da Unifil, matéria de Execução e Procedimentos Especiais. Aqui é o professor Sérgio Neme. Eu estou aqui mais uma vez gravando um vídeo referente ao nosso encontro de hoje. Nosso tema de hoje e do nosso próximo encontro é execução, o procedimento de execução para a obrigação de fazer ou não fazer. Hoje a gente vai estudar um pouco a teoria geral desses dois ritos executivos. Depois nós vamos começar a falar sobre fazer e no nosso próximo encontro sobre não fazer. Então hoje a gente vai ter um encontro um pouco mais longo, com conteúdos mais extensos, e no nosso próximo encontro vai ser um pouco mais curto, porque é sobre não fazer. O que são obrigações de fazer ou não fazer, em que você tem uma prestação positiva, alguém tem que ir lá e executar alguma coisa, por exemplo, uma obra, uma prestação de serviço, é uma obrigação de fazer. E uma obrigação de não fazer, quando alguém, por exemplo, se compromete a abster-se, uma prestação negativa. Por exemplo, eu compro um ponto comercial e a pessoa que me vendeu o ponto se compromete a não exercer aquela atividade econômica por X tempo. Ou eu compro um terreno, indenizo o meu vizinho e ele se compromete a, por exemplo, não cercar o seu terreno. Qualquer coisa nesse sentido seria uma possibilidade de obrigação de não fazer. Pois bem, nesse modelo de execução, pessoal, é muito complicado a obtenção do bem específico. Por quê? Porque não é um objeto, não é uma coisa, não é nem dinheiro nem um bem. Então, a melhor metodologia que se tem em regra para conseguir obter a satisfação de obrigações dessa natureza, como vocês podem observar no artigo 814, é a fixação de multa coercitiva, também conhecida como astreintes, Essa multa vai servir para quê? Para que o juiz, ao receber inicial, analise e estabeleça um prazo, se já não tiver estabelecido, vamos dizer assim, que ele fixe um prazo para o devedor cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer. Geralmente as de não fazer são imediatas e as de fazer a depender da complexidade da obrigação que ele tem um prazo para cumpri-la. O não cumprimento, o juiz já deveria então fixar uma multa periódica. E também é possível que essa multa periódica seja progressiva. É importante que a jurisprudência do STJ fixe que o início da fluência da multa é do momento em que ele é intimado, Súmula 410 do STJ. E caso o juiz entenda que esse valor da multa é pequeno, ele pode acrescê-la. Essa multa pode ter previsão no título também? O título pode constar lá X reais por dia a cada dia de não cumprimento? Sim, mas também o parágrafo único do 814 diz que se o juiz entender que a multa prevista ali for, muito alta, o juiz pode vir a reduzir essa multa. Bem, é muito importante deixar claro o seguinte, que no momento das obrigações de fazer especificamente, elas são mais complicadas. E por quê? Porque as obrigações de fazer você tem de duas naturezas. A obrigação de fazer fungível e o fazer infungível. Isso é direito civil puro. O que seria uma obrigação de fazer infungível? Quando apenas uma pessoa pode fazer aquele caso, aquela coisa. Dois exemplos que me vêm à cabeça aqui. Quando você contrata um show de um artista, é um artista específico, é aquele cara, é aquele show que você quer. Então não adianta ele mandar uma outra pessoa ir lá fazer um show, porque obviamente não substitui. Isso é uma obrigação de fazer infungível. Um outro exemplo que me vem à cabeça aqui é que você contrate, por exemplo, um pintor famoso para fazer uma obra de arte para você. Isso é uma obrigação de fazer. E aquele fazer é infungível, porque é ele, com as capacidades e aptidões dele, que você deseja que realize a obra de arte. Então esse é um fazer infungível. Nesses dois exemplos, é muito difícil obter muito êxito com a ação no fazer. Por quê? Porque o juiz fica limitado. Ele pode até aplicar uma multa, mas se aquela pessoa se recusar a fazer aquilo, não teremos outra alternativa senão converter em perdas e danos. Não é possível, além da multa, fixar, digamos, nada muito mais gravoso além disso.
Teoricamente, pelo CPC, você teria mecanismos lá para tentar coagi-lo. Mas cabe prisão? É claro que não. É claro que não. É óbvio que não. Não poderia ameaçar ele de prisão, né? Então, se ele se recusar, em última análise, a fazer, você vai ter que converter aquilo em perdas e danos. Então, imagina que o artista chega e fala, não, eu não vou fazer essa obra de arte para você. Pô, tá bom. Questão aí, como se trata de um fazer infungível, a multa coercitiva vai ser a única alternativa. Se mesmo a multa não for o suficiente para coagi-lo, aí então terá que haver uma contraprestação, digamos, monetária. Se vocês quiserem dar uma olhada, é o que diz o artigo 247 do Código Civil. Ele fala que quando uma obrigação de fazer é infungível e ela se perece, ou não, você não pode fazer nada, realmente converte-se então em perdas e danos. Se o fazer é fungível, é mais fácil, porque você ainda tem mais uma alternativa. Além da multa culminatória, que é a astreintes, essa multa para coagir, né, o devedor a fazer, há a possibilidade da contratação de um terceiro, né? Imagina que você contratou uma empresa, pagou para ela fazer a instalação elétrica da sua casa. Isso é uma obrigação de fazer, é um serviço. Os serviços são sempre obrigações de fazer. Isso é importantíssimo para o direito tributário, né? A natureza do serviço, mas problema. Mas você contratou uma empresa então para fazer a instalação elétrica da sua casa. Pagou por essa instalação elétrica, ou pagou ali 50%, né? E essa empresa não fez a instalação elétrica, não fez nada. Esse é um fazer fungível. Você há de convir comigo que existem várias empresas que fazem esse serviço. Então, no primeiro momento, o juiz intimaria, na verdade, citaria o réu, aplicando uma multa para cada dia que ele não fizer. Mas uma última hipótese, se ainda assim ele não fizer, há a possibilidade, dentro do processo, a contratação de um terceiro para fazer, sobre as expensas, ou melhor, explicando isso melhor, sobre as expensas, é sobre as custas. Quem vai custear isso é o executado, que ele deveria fazer. Então ele vai ter que pagar então para que alguém faça, né? Então isso vocês vão ver ali no rito que começa no 816 e 817, que é o que a gente chama de satisfação por terceiro. Se o exequente assim o requerer, ele vai fixar um prazo, o juiz vai fixar um prazo para o executado faça, e se não fizer, a requerimento do exequente, o juiz vai então autorizar, colhidas as propostas, né, porque tem que pegar mais de uma proposta, colhidas as propostas, o juiz vai autorizar que um terceiro faça, e esse terceiro que fizer, quem vai ser responsável por pagá-lo, na verdade, vai ser o executado. A questão é que esse terceiro não vai trabalhar de graça. Por mais que seja o executado quem vai pagá-lo, nesse momento, está ali no parágrafo único, 817, caberá ao exequente antecipar esse valor. Ele vai pagar, o terceiro vai fazer, mas depois, então, o executado vai ter que pagá-lo, vai ter que ressarci-lo desse valor. É meio complicado para o exequente, porque ele já pagou uma vez e não recebeu e vai estar pagando de novo. Mas, teoricamente, tudo isso vai recair sobre o executado. É claro que o juiz vai ter que colher propostas, e nesse momento é importante a previsão ali do artigo 820, que diz que se nesse momento o executado se comprometer a fazer, ele tem preferência. Ele tem preferência em fazer. Então vamos dizer que ele não queria fazer, não fez. A hora que o terceiro apareceu e o terceiro foi contratado para fazer, se o executado quiser, ele ainda tem o direito de preferência, porque teoricamente era ele que teria que ter feito, né? É o que está escrito ali no 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob direção e vigilância as obras de trabalho necessárias, terá preferência em igual condições de oferta em relação ao terceiro. E o executado vai ter essa preferência de fazer isso. Mas, enfim, o que importa é o seguinte, que é possível que um terceiro venha a fazer essa obra, ou qualquer obrigação de fazer, né? Isso não é muito comum de acontecer processualmente falando, mas é uma previsibilidade, é uma possibilidade. E se tratando de fazer infungível?
Bem, vocês vão ver ali que mesmo se a multa combinatória não for o suficiente para coagir o devedor, aí então haverá a possibilidade, ou o único caso será a conversão disso em perdas e danos, pela não realização no prazo adequado. É essa alternativa que o código nos dá. Com isso, sugiro que deem uma lida no CPC, deem uma lida no material que eu postei e também na doutrina, muito importante. E dúvidas no horário da aula estarei à disposição de vocês no WhatsApp. Por favor, se possível, manifestem aí, marquem um gostei no vídeo, deixem algum comentário. Isso serve para eu mensurar a participação de vocês. Obrigado e bom estudo a todos.